O que há de verdade na história é de que Bruno Henrique já se acertou para permanecer no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta de uma pessoa muito próxima ao atacante. Novidade importante sobre o futuro de Oscar, meio atacante que pertence ao Xangai Port, tem conversas avançadas com o Fla desde a temporada passada. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Já o Flamengo terá Eric Pulgar para a estreia de Tite, quinta-feira contra o Cruzeiro. Pulgar, que estava servindo a seleção chilena, tomou o segundo cartão amarelo. Dessa maneira não enfrenta a Venezuela e fica ok para o jogo do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre novidade em relação ao Oscar, notícia exclusiva. Que o Flamengo e o Oscar gostariam de casar, isso vale desde a temporada passada, vocês lembram que o Oscar chegou a se acertar verbalmente, salário, tempo de contrato, faltava o ok do Xangai Port, certo? Não rolou. Nesse ano, o Flamengo voltou a insistir nessa contratação. E existia a expectativa no Fla de que para 2024, no início do ano, a coisa pudesse avançar, até porque o Oscar vai para o último ano de contrato. Ele tem vínculo com o Xangai Port somente até novembro do ano que vem. Mas consultei pessoas próximas ao Oscar e posso assegurar que o Xangai não vai liberá-lo. Já houve um comunicado por parte dos dirigentes do clube chinês ao Oscar de que ele é absolutamente insubstituível. Vou dizer mais, o Xangai Port vai fazer o possível e o impossível para estender o contrato atual do Oscar, que vence, como eu contei, em novembro do ano que vem. Ele ganha 10 milhões de reais por mês. E o Xangai topa oferecer mundos e fundos para não perder o jogador brasileiro, que soma na atual temporada 32 jogos, 9 gols e 11 assistências, números bem importantes. Ele é um grande astro, uma grande estrela, super famoso com torcedores. A tendência é que o Oscar fique até o fim do contrato e aí para 2025 volte ao Brasil, dando preferência ao Flamengo. O Fla que pretende montar um super time em 2024, mas vai ter que pensar em outras alternativas que não o Oscar. Para repercutir a possibilidade de Bruno Henrique já ter dito sim ao Flamengo, contrato de 2 anos, e agora pequenos detalhes burocráticos separariam esse acordo. Primeiro a contar sobre o tema foi o Júlio Miguel Neto, que é youtuber e segue o Flamengo bem de perto. Depois outros repórteres também que seguem o Flamengo tiveram acesso a essa mesma informação. De acordo com o Júlio e com esses outros jornalistas, os outros clubes interessados no Bruno Henrique já teriam até sido avisados pelo staff do jogador de que não tem mais negociação, o Bruno se acertou com o Flamengo e vai continuar. Esse acordo teria 2 anos de duração, com direito a um aumento salarial, e o Bruno estaria satisfeito com essa situação. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Bruno Henrique, uma pessoa do staff do atleta, e a pessoa desmente qualquer acordo com o Flamengo. Ela garante que a coisa segue como antes. Houve uma segunda reunião nessa semana, não houve acordo entre as partes, aquilo que o Bruno Henrique pede é maior do que o Flamengo ofereceu, além do tempo de contrato que segue sendo um empecilho. O Bruno Henrique gostaria de 3 anos de contrato, o Flamengo ofereceu 2. A única novidade em relação a essa última reunião entre Flamengo e Bruno é que o Fla aumentou em relação à primeira proposta. Só para a gente contar direitinho as ofertas. Hoje o Bruno Henrique tem em mãos uma oferta do Palmeiras de 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, contrato de 2 anos, prorrogável por um terceiro. Já o Flamengo, que paga atualmente ao Bruno Henrique 1.250.000 por mês, ofereceu a manutenção desse salário e a prorrogação do contrato por 1 ano. Essa oferta foi recusada logo de cara há algumas semanas. No encontro mais recente, o Flamengo subiu essa proposta para algo na casa de 1.400.000, alegando que esse salário já faria do Bruno Henrique o segundo jogador mais bem pago do elenco, o que não é muita verdade. O Gabigol, vocês sabem, ganha 1.600, o Davi Luiz ganha 1.500. Talvez eles estejam contando que o Davi Luiz vai embora e o Bruno passaria a ser o segundo reforço o segundo jogador mais caro do elenco. O staff do jogador não gostou, apesar dos 2 anos de contrato, o Flamengo até melhorou essa questão do tempo. O staff do atleta não gostou e tudo segue como antes. Não há acordo com o Palmeiras, não há acordo com o Flamengo. Mas hoje a melhor oferta é do Palmeiras, e se o Flamengo não fizer uma última oferta com valores e condições melhores, a tendência é que Bruno feche de fato com o Palmeiras. Eu prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Um vídeo com informações de bastidores entre Flamengo e Conmebol. O couro está comendo entre o clube carioca e a entidade máxima do futebol sul-americano. Por quê? Eu vou explicar para vocês, já adianto. Envolve a final da Libertadores entre Boca Juniors
e Fluminense e, obviamente, os interesses do Flamengo no Maracanã. Já já vou contar essa história para vocês. Tem também uma logística especial para o volante Pulgar, para ele se apresentar antes do previsto ao técnico Tite. Lembrando que Pulgar está com a seleção chilena. E tem também data e hora da apresentação oficial do técnico Tite como treinador do Flamengo. Isso e muito mais no vídeo de agora. Mas vamos para as informações. Galera, antes de falar de Flamengo, hoje eu dei uma opinião que muita gente está considerando uma opinião extremamente polêmica lá no SBT Sport Rio, envolvendo a seleção brasileira e o craque Neymar. E eu, de fato, acho o Neymar um craque, com bola nos pés. O cara é gênio, um dos melhores que eu vi jogar com a bola nos pés. Mas na boa, gente, vou repetir aquilo que eu falei lá no programa e eu falo isso há muito tempo. Enquanto o Neymar estiver jogando pela seleção brasileira, o Brasil não será campeão do mundo novamente. E eu vou explicar por quê. Primeiro, o Neymar está em declínio na carreira. É só a gente olhar onde ele está atuando nesse momento, é no futebol árabe. Peraí, né? Futebol árabe, pelo amor de Deus, a gente sabe que o nível do futebol árabe não é o mesmo do futebol europeu e também não é o mesmo do futebol brasileiro, por exemplo. O futebol brasileiro é um nível muito melhor que do futebol árabe. Outro, parte física, o Neymar também está em declínio na parte física. E quando eu digo parte física, gente, não é esteticamente falando. O Neymar pode tirar a camisa agora, como ele gosta de fazer muquizinho, mostrar o abdômen, a barriga trincada, ele gosta de fazer isso. Mas se a gente for olhar arranque, explosão, dentro do jogo, fisicamente, ele não aguenta mais. E quando o Neymar está em campo, ele individualmente atrapalha outros jogadores. É só a gente ver a atuação do Vinícius Júnior contra a Venezuela, gente. O Vinícius Júnior não é o mesmo quando o Neymar está em campo. Ele a todo momento procura o Neymar em campo. E não é só o Vinícius Júnior não, o Rodrigo ou Rodrigo também é assim. Então, eu acho que o Neymar hoje atrapalha muito mais que ajuda. Vocês podem falar o que vocês quiserem, me xingar. Eu sei que os Neymazetes odeiam quando eu falo isso, mas essa é a verdade. E eu tenho acertado as minhas opiniões sobre o Neymar. Eu sempre falei, o Neymar nunca vai ser eleito o melhor em campo, o melhor do mundo. Por quê? O critério para ser eleito o melhor do mundo não é só dentro de campo, fora de campo. Ele nunca foi um atleta excepcional. É só a gente reparar as polêmicas com ele. Então, repito, pessoal, enquanto o Neymar estiver jogando pela seleção brasileira, o Brasil não será campeão do mundo. Ou vocês acham que o Neymar vai estar jogando em alto nível na próxima Copa do Mundo? É claro que não. Estamos falando de um atleta que já disse publicamente que não gosta de academia. Como assim, gente? Ele é atleta, ele depende do corpo dele. Se ele não gosta, quem vai gostar? Então, assim, é a minha opinião, não sei se vocês têm a mesma opinião, vocês podem comentar aí o que vocês quiserem, isso aqui é uma democracia. Mas falando de Flamengo, o Flamengo divulgou nas redes sociais aí o dia e a hora da apresentação oficial do técnico Tite como treinador do Flamengo aos jornalistas. Na próxima terça-feira, tá? Às 13 horas, o famoso 1h da tarde, lá no Ninho do Urubu. Não foi antes, porque segundo relataram, inclusive acho que foi até a jornalista Raíssa Simplício que noticiou isso, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, saiu de férias e por isso não aconteceu a entrevista coletiva do técnico Tite. Engraçado, quando eu falei que o Landim ia sair de férias, o próprio Landim desmentiu, mas logo depois ele saiu de férias. Mas enfim, deve ser mentira então. Mas, novamente dando os créditos aqui, a Raíssa Simplício noticiou isso, que por conta da ausência do Landim, o Tite não foi apresentado de maneira oficial e agora vai acontecer na próxima terça-feira, às 13 horas, 1h da tarde, lá no Ninho do Urubu. Falando sobre o Pulgar agora, o Pulgar ele foi titular na vitória do Chile sobre o Peru, mas ele recebeu o cartão amarelo, ele estava pendurado e com isso não vai poder jogar pela 4ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 17 contra a Venezuela, ou seja, na próxima terça-feira. Então, com isso, o Flamengo está preparando uma logística especial para deixar o Pulgar à disposição do técnico Tite antes do previsto. E a ideia é que ele retorne no domingo ao Rio de Janeiro, ou seja, e treine segunda-feira normalmente junto com os demais companheiros lá no Ninho do Urubu. Então, Pulgar, portanto, vai poder participar de alguns treinamentos aí junto com o técnico Tite e assim, quem sabe não, né? Sendo relacionado para pegar o Cruzeiro na quinta-feira. Por que eu estou falando isso? Porque se ele participasse normalmente do jogo do Chile contra a Venezuela na terça-feira, dificilmente
ele teria tempo para treinar com os demais jogadores nesse primeiro momento com o Tite e poderia não ser relacionado para pegar o Cruzeiro. Ele treinando com o técnico Tite, ele pode ser testado como titular, lembrando que o Pulgar era um dos destaques aí do Flamengo na era Sampaoli. Ele e Bruno Henrique, na minha opinião. Então, entre aspas, uma boa notícia para o Flamengo. Vamos ver como é que vai ser a reapresentação dele. E aí, o Flamengo está monitorando também a situação do Arrascaeta, que recentemente teve um problema sério físico, né? Uma lesão grave na coxa, e ele está servindo a seleção uruguaia. Vamos ver, o Flamengo está monitorando a situação dele também. Vamos para o assunto mais importante do vídeo, é a polêmica envolvendo Flamengo e Conmebol nos bastidores. Isso é apuração nossa, tá, galera? Eu venho falando sobre isso lá nas minhas outras redes sociais, no Twitter, @VeneCasagrande, e no Instagram também, @VeneCasagrande. É o seguinte, a Conmebol, ela queria paralisar o Maracanã para preparar o gramado para a final da Libertadores. Lembrando que a final da Libertadores é no dia 4 de novembro. A Conmebol queria parar o estádio Maracanã durante 20 dias. E o Flamengo, se isso acontecesse, o Flamengo não poderia nem jogar contra o Vasco no dia 22 no Maracanã. O Flamengo bateu o pé, não aceitou isso. O Flamengo não aceitou isso. Tanto é que anteontem eu publiquei assim no Twitter, bastidores. A Conmebol tentou fazer com que o Maracanã ficasse parado por 20 dias para preparar o gramado para a final da Libertadores no dia 4 de novembro. Porém, o Flamengo foi contra, bateu o pé e não queria abrir mão de realizar o clássico contra o Vasco no dia 22 no Maracanã. Com isso, ficou decidido que o Maracanã ficará sem receber partidas por apenas 12 dias para se preparar para a final da Libertadores. A entidade, a Conmebol no caso, foi obrigada a aceitar, mas as pessoas contratadas pela Conmebol para preparar o gramado do Maracanã acreditam que o tempo não será suficiente para deixar o terreno em perfeito estado para Fluminense e Boca Juniors disputarem a final da Libertadores. A Conmebol não gostou da postura do Flamengo, a entidade entende que o Fla poderia ser mais flexível. O clube, por outro lado, entendeu que seria muito prejudicado se não mandasse o jogo contra o Vasco no Maracanã no dia 22 de outubro. Antes da final da Libertadores, o Flamengo ainda tem jogos contra Bragantino no dia 29 de outubro e contra o Santos no dia 1º de novembro, antes da final da Libertadores como mandante. A questão é a seguinte, o Flamengo agora está brigando para jogar contra o Bragantino no dia 29 de outubro, no Maracanã também. E a Conmebol está revoltada com o Flamengo por conta disso. O clima está tenso nos bastidores, nas reuniões. Na verdade, envolve também a CBF, que a CBF vai ter que... A CBF, ela decide também, né, sobre isso aí, local de jogo, enfim, depende da anuência da CBF. E, de um lado, está o Flamengo nessa, entre aspas, de guerra, nessa queda de braço aí do Flamengo. Do outro lado está a Conmebol. A Conmebol já entende que o Flamengo está agindo de maneira super errada por não ter aceitado os 20 dias de paralisação. Foi a contragosto da Conmebol e agora a Conmebol está mais revoltada ainda, porque se o Flamengo jogar no dia 29 contra o Bragantino, a Conmebol terá 5 dias apenas para preparar o gramado do Maracanã para a final da Libertadores. E a Conmebol entende que o gramado está em péssimo estado, que a empresa que administra o Maracanã, que faz a manutenção do gramado, não está dando conta. Tanto é que a Conmebol contratou novamente uma engenheira agrônoma, se não me engano, a Maristela, eu posso estar errando o nome aqui, mas se eu não me engano foi isso também. Essa profissional foi contratada para preparar o gramado do Maracanã para a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Na verdade, entre Boca Juniors e Fluminense, porque o Boca será o mandante. E o clima está tenso. Flamengo defendendo, obviamente, o lado do Flamengo. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O Flamengo está certo? O Flamengo está errado? Eu vou dar a minha opinião. Acho até que o Flamengo está certo. Só que eu acho que tem que tomar cuidado na relação com a Conmebol, porque é uma relação extremamente importante. Tem que ver como que o Flamengo está fazendo isso nos bastidores. Enfim, fica aí as informações e eu quero saber a opinião de vocês. Bruno Henrique aceita a proposta do Flamengo. O Flamengo está a poucos passos de oficializar a renovação de contrato com Bruno Henrique. As negociações avançaram significativamente e tanto o jogador quanto o clube chegaram a um acordo. Bruno Henrique aceitou a proposta de renovação com o Flamengo até dezembro de 2025 em um contrato que incluiu não apenas um aumento salarial, mas também bônus por metas alcançadas.